Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Neste terceiro domingo da Quaresma, ano C, ano de São Lucas, a primeira leitura relata a vocação de Moisés. Quando Moisés apacentou o rebanho de seu sogro Jetro e chegou até o monte Horebe, também chamado Sinai, e percebeu um fenômeno interessante, uma moita, uma sarça que se queimava, ardia, mas o fogo não consumia a sarça. A sarça não era destruída pelo fogo, embora o fogo ardesse nela. Quando Moisés foi se aproximar, o Senhor falou do meio da sarça: Moisés, Moisés, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde pisas é uma terra santa. Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, porque tinha medo de olhar para Deus. Eu vi a aflição do povo que está no Egito, o meu povo. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra grande e espaçosa, onde correm o leite e o mel. E aí Moisés pergunta a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome desse Deus? O que direi? Eu sou aquele que é. Respondeu Deus: assim responderás aos filhos de Israel, eu sou, enviou-me a vós. Esta palavra eu sou, em hebraico se diz Javé, é o nome divino, que os judeus não pronunciam. Quando vêm as 4 letras deste nome, eles pronunciam Adonai, que quer dizer meu Senhor. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. O Senhor revela o seu nome a Moisés. Ao mesmo tempo, o Senhor é imenso, transcendente, exige respeito pelo lugar onde ele está, mas ele se compadece do povo. Ele desce para socorrer aqueles que estão na aflição e oferecer-lhe libertação. E Moisés será o chefe que vai guiar aquele povo numeroso pelo deserto em direção à terra prometida, que é a terra de Canaã, terra que ele já havia prometido ao seu antepassado Abraão. Mas de que adiantou os hebreus terem sido guiados por Moisés, terem passado atravessando o Mar Vermelho, terem ficado debaixo de uma nuvem? O Mar Vermelho e a nuvem representam o batismo. Terem comido do maná, o maná, aquele pão do céu, representa a Eucaristia. De que adiantou tudo isso se eles, no deserto, pecaram, rebelaram-se contra Deus, praticaram idolatria, praticaram fornicação? Não adiantou. Os cadáveres daquela geração morreram no deserto. Só a geração seguinte, guiada por Josué, é que entrou na terra de Canaã. Estas coisas aconteceram, diz São Paulo, para servirem de exemplos para nós, a fim de que nós não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. O batismo, a Eucaristia, são coisas maravilhosas, mas não são uma garantia absoluta de salvação. Eu posso me batizar e não viver o meu batismo, não renunciar a Satanás, às suas obras, às suas seduções. Eu posso comungar estando em pecado mortal, e aí eu como a minha própria condenação. Então, embora eu pertença à igreja verdadeira, que é a católica, embora eu tenha todos os meios de salvação à minha disposição, eu posso não entrar no reino dos céus, como muitos judeus não entraram, e eles pertenciam ao povo eleito. O Evangelho traz hoje 2 notícias que nós chamaríamos notícias de jornal. Uma delas é que Pilatos havia mandado matar alguns galileus que haviam feito uma insurreição. Outra é uma torre, chamada Torre de Siloé, que caiu e matou 18 pessoas em Jerusalém.
Jesus diz que aqueles galileus que foram mortos por Herodes e aqueles 18 homens que morreram quando a torre desabou não eram mais pecadores do que os outros. E advertiu: se vós não fizerdes penitência, morrereis do mesmo modo. A morte, quando ocorre na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa paróquia, na nossa diocese, na nossa igreja, é um sinal para nos advertir: eu sou mortal. Daqui a pouco poderei ser eu. Estarei eu preparado? Há quanto tempo eu não faço uma boa confissão? Eu já me libertei de um pecado de estimação, talvez um pecado mortal. Uma outra parábola que Jesus contou foi a da figueira infrutífera. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Como ela não dava frutos, ele ia procurar figos e não encontrava, disse ao vinhateiro: corta-a, porque ela está ocupando espaço inutilmente. Então o vinhateiro intercedeu junto ao Senhor: deixa mais este ano. A figueira não tinha dado fruto por 3 anos. Talvez uma alusão ao ministério de Jesus, que durou 3 anos. E onde estão os frutos de Israel? Deixa mais esse ano, eu vou cavar em volta e colocar adubo. Pode ser que ela dê frutos, senão tu a cortarás no futuro. Isso serve para nós. Embora estejamos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, somos ramos que estamos ligados à videira e estamos florescendo e frutificando em abundância, ou nós já rompemos nossa ligação com Cristo pelo pecado mortal. Em nós já não circula mais a vida divina da graça e nós somos ramos secos que serão queimados e jogados fora. O que Deus quer de nós são frutos. E os frutos que Ele quer são frutos de caridade, porque a caridade perdura para sempre. E São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse uma fé capaz de transportar montanhas, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse caridade, isso não seria nada. Caridade é aquele amor sobrenatural com o qual nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo por amor de Deus. É isso que Deus quer de nós. Queremos que façamos boas obras, mas Ele agindo em nós, Ele vivendo em nós, Ele fazendo-nos frutificar. A Quaresma é um tempo curto em relação ao ano. Temos pouco tempo para dar frutos. Que frutos nós demos até agora? Vamos pedir a Maria Santíssima, que nos deu o bendito fruto do seu ventre, Jesus, e a São José, seu castíssimo esposo, que não permitam que nós permaneçamos estéreis neste tempo favorável e cheguemos à Páscoa do Senhor sem nada para lhe oferecer. Que isto não aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.